Amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 25 e o Senhor vai nos abençoar com esse texto lido nesta noite. Mateus 25, versículo de número 1, vamos ler sobre a parábola das 10 virgens. Enquanto os irmãos estão procurando, eu vou lendo porque está no telão. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, na minha Bíblia diz loucas, e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes levaram as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, Jesus nesse texto está preocupado com o futuro da igreja. A igreja que ele preparou, evangelizou, deu a sua doutrina, mas ele estava com seus dias contados, ela ia prosseguir e ele vinha buscar a sua igreja novamente. Aí o que é que Jesus faz? Ele lança esse sermão profético. Esse sermão está falando, irmãos, da sua segunda vinda para arrebatar a igreja. Vê se não é isso. Versículo de número 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus está falando aqui de um sermão profético. E meus irmãos, ele usa aqui a figura de um casamento judaico, sem a presença da noiva. Um casamento sem a presença da noiva. A noiva, meus irmãos, que não aparece, é a igreja invisível. Esta igreja que não tem endereço, que não tem CNPJ, essa igreja que não tem templo, não tem membros, essa igreja que não tem pastor, não tem diretoria. Então Jesus, quando usa aqui a figura da noiva que não aparece, está falando da igreja invisível. E quem é o noivo? O noivo é ele, irmãos. Jesus é o noivo. E ele continua no seu sermão, falando desse casamento judaico, onde existia ali 10 virgens. E nessas 10, 5 eram prudentes e 5 eram loucas.
Eu gostaria de ter a oportunidade no domingo e passar um dever de casa para os irmãos. Olha, vocês vão me trazer na quarta-feira um escrito, um depoimento em 2 páginas, o que Jesus quis dizer, chamando um grupo de prudentes e um grupo de loucas. E eu ia analisar para ver quem fez a melhor redação, né? Fazer um teste com a igreja. E nesse casamento judaico, irmãos, é diferente do casamento ocidental. O casamento oriental é diferente do casamento ocidental. Lá é o noivo que vai na casa da noiva. É a noiva que espera pelo noivo. Ela está em casa preparada, esperando o noivo. Aqui é diferente. Joel veio para o templo, a noiva é que veio depois, né? Esse é o nosso casamento. E aquela noiva, ela tinha ali umas madrinhas, que eles chamam de virgens, né? 10 virgens, eram as madrinhas. E essas madrinhas, irmãos, iam para a casa da noiva levando umas lanternas, porque se o casamento ficasse mais tarde, à noite, ela acendia aquela lanterna e acompanhava a comitiva do noivo levando a sua noiva para a casa da cerimônia, a casa da festa, que era geralmente a sua casa. Ele ia buscar a noiva na casa do sogro e vinha trazendo a noiva, as 10 virgens, com as lâmpadas, porque o casamento atrasou. Então, meus irmãos, esta figura aqui de Jesus com esse casamento, ele está mostrando que a igreja está dividida. Ele diz: 5 eram prudentes. Esse lado aqui era prudentes, e esse lado de cá era indeciso, vacilante, imprudente. 5 prudentes. Então a igreja, irmãos, está dividida em 2 grupos. Então a figura das prudentes, das virgens, é a igreja viva. É essa igreja que eu estou contemplando, que eu estou com o microfone na mão pregando. Então Jesus está falando para a igreja invisível, quando usa a figura da noiva, que não aparece, e está usando também a figura das madrinhas, das virgens, como sendo a igreja visível. Essa igreja que tem cadeiras, que tem diretorias, que tem músicos, é essa igreja que ele está falando. E ele está preocupado com essa igreja. Se prepare, porque eu venho buscar vocês. É a mensagem de Jesus, amados irmãos. E o casamento judeu, é isso que ele está representando nessa parábola, falando da sua igreja que um dia ele vem buscar. E, amados irmãos, nós observamos que Jesus chama aquelas mulheres de loucas. Mas será que essas loucas, essas virgens loucas, eram pessoas que tinham algum problema mental? Algum distúrbio? Tomavam algum remédio controlado? Não, irmãos. Ele está se referindo a pessoas que têm diferente comportamento aqui dentro. Se alguém tem um comportamento diferente aqui dentro, tem um comentário negativo, alguma coisa dessa natureza, Jesus está chamando de louco, irmãos. Essa pessoa é louco. Quer ver um exemplo no Velho Testamento? Diz que Jacó queria se casar e resolveu ir na casa de seu tio, irmão de sua mãe, buscar uma noiva, uma esposa. E chegando lá, ele gostou de Raquel, bonita, lhe atendeu ali na fonte, pegou água, e ele, conversando com ela, descobriu que era seu parente e uma mulher bonita. Aí, chegando na casa do tio, ele gostou e quis casar com ela. Sim, meu amigo, mas aqui a gente tem que cobrar um dote. Eu preparo minha filha para lhe dar assim de mãos vazias? Não. Você vai trabalhar 7 anos. Depois que você prestar o seu serviço, eu entrego a moça para casar. Aquilo ali passou rápido, porque ele amava a moça.
Mas, chegando no dia do casamento, Labão aproveitou e foi Lia. Ele: rapaz, você me enganou. Eu trabalho 7 anos e na lua de mel eu descubro que estou casando com minha cunhada. Aqui é diferente, meu amigo. Primeiro vai a mais velha. Trabalhe mais 7 anos. E Jacó trabalhou mais 7 anos. Cumpriu o prazo e casou com Raquel. E Labão sempre aprontando, irmãos. Labão dizia assim: olha, seu pagamento agora vai ser as vacas fêmeas. O que nascer de fêmea é seu pagamento. O que nascer o macho é meu. Só nascia a fêmea. Ele inverteu: não, agora você só vai ter aqui o boi, né? O macho. As fêmeas é minha. E assim o quadro se invertia e novamente Jacó saía no lucro. Aí Jacó resolveu ir embora. Vou-me embora. Meu sogro só está me passando a perna. Arrumou a bagagem, pegou as 2 esposas, os filhos e foi embora. Labão não gostou e foi atrás. Chegando lá, encontrou com o seu genro. Eu gostaria que o irmão botasse na tela aí, Gênesis capítulo 31, versículo de número 28. Vamos pedir à nossa irmã Rafaela, né? Rafaela. Gênesis capítulo 21, versículo de número 38. Vamos ver como foi que Labão chamou o seu genro louco. Chamou de louco, irmãos. Gênesis capítulo 31, versículo de número 28. Vamos ver depois, né? Chama de louco. Você agiu loucamente. Eu queria poder me despedir de minhas filhas, queria poder me despedir de meus netos, e isso me foi negado. E no Novo Testamento, olha lá, também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiu. Então, tinha algum distúrbio Jacó? Não. Mas aquela atitude, Labão diz que ele estava louco. Nós estamos no Velho Testamento. Mas eu tenho um exemplo no Novo também, meus irmãos. No Novo Testamento nos diz que o rico insensato, depois que teve uma grande colheita, o rico insensato, o agricultor avarento, depois que ele construiu uns depósitos maiores, ele disse: olha, alma, tu tens aqui em depósito muitos bens para muitos anos, come e dorme em paz. Sabe o que foi que Jesus disse para aqueles irmãos? Louco. Vamos ver, irmãos, Lucas 12, 20. Lucas capítulo 12, versículo 20. Jesus chamando aquele rico, insensato, avarento de louco. Os pastores voltaram glorificando Lucas capítulo 12, versículo de número 20. Lucas 12, 20. Lucas capítulo 12. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então o que ficará com o que você preparou? Na minha Bíblia, irmãos, né? Fala: louco, esta noite te pedirei a tua alma, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então aquele homem, irmãos, era um homem bem sucedido, um empreendedor, um agricultor bem sucedido, mas foi chamado de louco. Assim, meus irmãos, nós que estamos aqui não temos um comportamento adequado, somos taxados de louco. Mas Deus não quer que agimos desta forma. Ele quer mudar esse quadro, irmãos. A minha preocupação é que a sua fé continue em alta. Pode acontecer o que acontecer, irmãos. Eu estou vivendo tranquilo. Morreu Silvio Santos. Vai morrer Roberto Carlos. A novela O Rei do Gado, ontem eu não assisti o capítulo. O Vitória vai ser rebaixado. Isso não está me preocupando não, irmãos. Porque a minha fé está em alta. Não estou preocupado com cantor, com apresentador, com time de futebol. Não estou preocupado com política. Eu quero é Jesus. Amém, irmãos? Eu quero viver a minha paz. Então, meus irmãos, essa é a explicação, né? Loucas da parábola, né? Representam aquelas mulheres que
foram para a cerimônia, levaram apenas o combustível que estava na lanterna, não levaram a reserva. Você veio aqui nesta noite, meu irmão, para levar a reserva para sua casa, o gosto pela leitura, o gosto pelo culto, o gosto pela salvação das vidas. Ó, irmão, eu fiquei tão decepcionado com a esposa de um pastor, que ela disse que o sonho de consumo do marido dela era ter uma D20. A esposa de um pastor, acho que até comentei isso aqui outro dia. O sonho de consumo dela era ter um sítio, uma casa de praia. Meus irmãos, coisa terrena, carnal, isso vai passar, irmãos. Meu sonho de consumo não é porque minha casa é bonita, mais bonita do que as outras, não. Não é porque eu tenho um carro próprio, não, irmãos. É porque eu tenho saúde. Não, é porque eu sirvo a Jesus. Eu amo ao meu Senhor e Ele me ama. Então, meus irmãos, né, aqui também nós temos vários exemplos, né? Nesse exemplo aqui, as loucas eram imprudentes, insensatas, não vigiaram, né? Então elas, qual foi o pecado dela? Eram adúlteras? Eram prostitutas? Não, é porque não vigiaram. Foram para a cerimônia e não levaram azeite na reserva. Parecendo aquela cerimônia das bodas, que foi convidado muitas pessoas, mas tinha gente com roupa inadequada, né? E Jesus fala sobre isso, né? Roupas inadequadas naquela festa, né? Mas, meus irmãos, a Igreja Batista da Graça, vamos dizer assim, com seus 120 membros, vou calcular esse número, recebe essa convocação para tomar uma atitude. 60 membros vai ficar no grupo das prudentes? E os outros 60 vai ficar em qual grupo? O grupo dos insensatos, dos duvidosos, dos vacilantes? Não, meus irmãos, fique no grupo dos prudentes, esteja sempre vigilante, irmãos? No grupo daqueles que estão contribuindo, cantando, orando, que jejua, que se envolve, que não sejam crentes consumidores. O pastor pregou aqui do Rio de Janeiro, no congresso, crentes consumidores, não sejam crentes consumidores. Mas, amados irmãos, nós continuamos vivendo a vida nova. Aquelas pessoas loucas é porque estavam vivendo a vida velha, não tinha mudança, né? Não demonstrava nenhuma mudança. E Jesus adverte sobre a negligência da vigilância. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor é de vir. Versículo de número 13. Mas eu posso, irmãos, mostrar aqui 5 verdades sobre as loucas. Primeira verdade: as 5 loucas também faziam parte do reino de Deus, irmãos. Ele convidou 10 e não fez uma separação, não. Ele podia ter convidado apenas 5 prudentes. Ele convidou as 10, 100% da igreja. Eu estou convidando aqui os 120 membros dessa igreja. 60 são prudentes e 60 são insensatos, duvidosos. Não estou botando nome em ninguém, mas analisa a sua vida espiritual, né? Então, meus irmãos, aqui ele diz, as 5 loucas também faziam parte do reino de Deus. Era parte do hall de membro, do coral, do teatro, tinha credencial da convenção, mas estavam ali. As roupas eram todas iguais, eram virgens, mas eram virgens imprudentes. Também, irmãos, outra coisa que acontece com aquelas virgens loucas, também estavam esperando pelo noivo, irmãos. Nós estamos todos nessa expectativa. Quando é que Jesus vai voltar? As loucas também estavam esperando. Também estavam esperando pelo noivo. Como você está esperando pelo noivo? Comprometendo com engano, falcatrua, sabedoria contra os fracos. Sem santificação ninguém verá o Senhor.
precisamos vigiar todos os dias, irmãos. Olha quanta notícia triste a gente escuta. Uma irmã dizendo que trabalhava para a sua patroa crente, e ela precisou sair 20 minutos antes porque a sua filhinha estava doente. Não, seu horário é 5h30. Se você sair antes eu vou descontar. Irmão na fé, minha irmã na fé, a sua empregada, a sua ajudadora, é porque paga um salário, não pode faltar 15 minutos, sair 15 minutos antes. Isso é irmandade? É nossa irmã na fé mesmo, irmãos? Esse tipo de sabedoria, de aproveitamento do mais simples. Então, meus irmãos, né, também estavam esperando pelo noivo. Terceira verdade, ainda tinham azeite, irmãos, na sua vasilha, na sua lanterna, mas era pouco azeite. Ainda tinham azeite. Dai-nos do vosso azeite. Fizeram de tudo um pouquinho. Ah, irmãos, tem culto na igreja domingo, quarta, sexta? Não, só vou no domingo. De quinta, de quarta, não vou não. Me decepcionei com a jovem na minha mocidade. Falei: ô irmã, hoje é quarta-feira, vamos amanhã no culto, vai ter o que lá? Que atração que vai ter, irmãos? Jesus está aqui. Me alegrei com a música. Eu sei que o Senhor respondeu às nossas orações. Me alegrei em encontrar com o irmão Bosco, encontrar com o irmão Lucas. Me alegrei, irmãos. É o prazer do culto. Estou cultuando ao meu Deus, né? Me alegrei com isso aqui. Mas tinha um pouco azeite. A fé estava diminuindo. Tinha pouco azeite. Outra verdade, irmãos, as loucas tinham consciência de que seu azeite era insuficiente. Mas a porta lá da festa do Cordeiro vai se fechar. Sabia que o seu azeite estava se acabando, mas permaneceram, irmãos. Não tomaram uma atitude, uma providência para ir pegar o azeite. Tem gente assim, irmãos, não toma atitude nenhuma, continua praticando os mesmos erros. Cuidado para o Senhor no dia não chamar você de louco. Eu vi o teu comportamento, as tuas atitudes. Quantas vezes você pode dar 20, mas só deu 5? Por que não deu os 20? Não ia lhe faltar, mas não, segurou, irmãos. Infiel. Outra atitude também, irmãos, as 5 virgens não eram 10, as 5 loucas não eram 10. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes as pessoas estão generalizando. Ah, eu não, ser crente não. Do jeito que meu vizinho faz, ele está lhe comparando com o seu vizinho que é carnal, que não tem compromisso com o reino de Deus. Vive lançando a sua fé na loteria. Irmãos, eu não preciso de loteria não, irmãos. O meu pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que eu vou precisar de loteria para sobreviver? Na hora que o aperto chegar, eu creio que os irmãos vão estender a mão em meu favor. Então, amados irmãos, não generalize, não coloque nos outros, em você, não deixe para tomar uma atitude porque o outro errou. Não pense dessa forma. Você veja que tem gente colocando um no mesmo nível dos outros. Não faça isso. Mas, irmãos, a grande verdade que eu vejo sobre as prudentes é que as prudentes também dormiram, mas suas lâmpadas ardiam, irmãos. As prudentes também dormiam. Eu posso dormir, mas o meu despertador está ligado, irmãos, para eu não vacilar na minha fé. As 5 virgens prudentes também dormiram, mas é como eu vi o irmão Bosco outro dia dizendo, parece que ele estava dirigindo e com pensamento no reino. Parece que eu entendi assim. E é isso, irmãos. Às vezes, ontem eu fui
para casa e eu passei aqui no fundo da exposição e vi, não foi ontem não, tem dias, e um rapaz empinando a bicicleta no sentido contrário. Eu fiquei preocupado. Senhor, vem pedalando a bicicleta em uma roda e está vindo ao meu encontro. O que é que acontece se esse rapaz tropeçar e vir para cima do meu carro? O culpado vai ser eu. Daqui até eu explicar que ele vinha de uma roda, não tem câmera filmando, e bater no meu carro. Fatalmente quem vai morrer é ele. Livra, Senhor. Guarda. Graças a Deus que antes de chegar, ele baixou o pneu da bicicleta e saiu normalmente. Então é assim, irmãos. Você está dirigindo, você está tomando banho, você está trabalhando. Glorifica ao Senhor. Seja prudente. Peça ao Senhor para lhe livrar do mal e daquilo que pode mexer com a sua fé, com a sua vida cristã, e que não venha a prejudicar nem escandalizar ninguém. Amém, irmãos? Que Deus, pois, nos abençoe. Já ultrapassei o meu horário, viu, pastor? Estou melhorando. Estou melhorando, pastor, viu? Era 15 minutos, viu, irmão? Parece que hoje foi 30. Amém, né, irmãos? Que tudo seja para a glória de Deus, viu, irmãos? Que tudo seja para a glória de Deus. Amém.